bom começar o Festival de Curtas agora. A gente até antes do começo, né? Então, não é uma fala assim da palestra, mas é só um bem-vindo a todos. A gente vai se ver muito até o final de agosto e é um prazer enorme a gente conseguir mobilizar essas atividades. E tá contigo, Juliana. Para mim também é um prazer enorme. Boa noite a todas e todos. Estou muito animado de estar aqui essa noite, de ser um dos pontapés iniciais desse evento tão bacana que é Kinofórum, essa parceria com a SP Cine. Estou muito feliz de participar e também dentro da Kinofórum o espaço do Crítica Curta, que eu vou conduzir, um espaço de reflexão ligado à curta-metragem. Então, estou bastante animado de estar aqui. Acho que é isso. Alguém quer... Não sei se alguém da SPCine vai falar, já vou daqui. O que vocês acham? É com você! Tudo comigo? É Ótimo. com você, Juliana. Obrigado. Então, boa noite a todos e todas. É um prazer estar aqui em nome, enfim, do curta-metragem brasileiro, do cinema brasileiro, coisas que eu amo, coisas que são centrais para o meu trabalho de crítica, de professor. E essa noite nós vamos fazer um pequeno trajeto através de, principalmente, 2 filmes que eu amo muito, que eu gosto muito, que são filmes muito importantes e que eu acho que podem funcionar como uma moldura muito bacana para o cinema brasileiro como um todo, e são 2 filmes de curta-metragem. Esses filmes são Fantasmas, do André Novaes Oliveira, que é um filme de 2010, e República, da Grace Pastor, que é um filme de 2020. E, para isso, eu achei que a melhor maneira de trafegar pelas ideias que eu desenhei aqui para essa noite de hoje é que a gente assista os filmes. Eles, mesmo que são filmes que, de certa maneira, pensando no universo do curta-metragem, são filmes até bem vistos, são filmes que continuam sendo exibidos, gerando interesse por aí. Me pareceu, como eles não são filmes muito longos, que faz sentido para a gente começar aqui, como a gente vai ter até no máximo 1h30, 2 horas de atividade, exibir os filmes aqui, dividindo a tela com vocês, e logo após eles eu começo minha conversa, e a nossa terceira parte a gente troca e eu ouço quem estiver aqui na sala, comentários, perguntas, reclamações, tá ok? Então, eu vou começar nosso pequeno programa, que no total vai durar 25 minutos, 25 e pouco, exibindo o filme do André Novaes, chamado Fantasmas. São filmes que estão online, abertos, gratuitos, para quem quiser ver. Então, eu vou botar primeiro aqui no chat, para quem estiver aqui, primeiro Fantasmas, e depois eu vou botar na minha tela e vou compartilhar a tela. Então, são 2 maneiras de ver. Aqui no chat foi o link do curta Fantasmas, e eu vou botar em seguida o link do curta, já vou botar o link do curta República. E aí agora eu vou abrir aqui no meu computador o link do filme Fantasmas e reproduzir a tela, e em seguida vou botar o filme República. Assim que acabar o filme República, a gente volta para cá, eu trago algumas ideias e a gente conversa. Beleza? O Fantasmas foi feito, gravado em um dia, ele é um plano sequência. O André, conversando comigo, me disse que gravaram uns 5 ou 6 opções, e é um filme sem orçamento formal,
Porém, os filmes sem financiamento formal são frutos sem dúvida, de uma infraestrutura, e essa infraestrutura está, sem dúvida, ligada ao conjunto de políticas públicas e a políticas de apoio ao cinema e à curta-metragem. Acho que não por acaso são filmes que têm ligação com o estado de Minas Gerais, porque acho que dentre os estados brasileiros, nesse período, talvez no século XXI, mas especialmente nesse período, Minas Gerais, em comparação, é um dos estados de destaque em relação ao seu apoio ao cinema independente e a um certo ecossistema de festivais que, ao mesmo tempo, apoiam os filmes e fornecem esse ecossistema de retroalimentação, de produção de cultura, de cinema não exatamente metrificado pelas métricas do majoritário, do que mais vende, do que, enfim, do precificado do ponto de vista do lucro, mais do que é precificado do ponto de vista da riqueza cultural. Eu acho que a gente tem, por exemplo, quando a gente tem, nesse ano passado, por exemplo, um filme como Martin, que para mim é um filme extraordinário, ele é resultado de um trajeto de, no mínimo, de uma década de produção de cultura, de apoio ao cinema independente. No caso do Gabriel, ele é crítico de cinema de uma revista chamada Filmes Povo. Então, estou descrevendo aqui, de maneira geral, uma espécie de ecossistema, talvez não tão visível, do cinema brasileiro. Aqui estou usando o caso de Minas Gerais, para um pouco descrever o tipo de bioma do qual um filme como Fantasmas e, de certa maneira, um filme como República está ligado e, ao mesmo tempo, se alimenta. Então, é esse tipo de trajeto que eu quero fazer aqui nos próximos minutos, variando entre as características internas, de certa maneira, estéticas, formais, temáticas dos filmes, e, ao mesmo tempo, usando esses elementos para falar de algo maior, mais amplo, que tem a ver com cinema, que tem a ver com o Brasil, que tem a ver com essa dinâmica entre o público, a república, essa tensão que os dois filmes têm, vocês podem notar, entre o espaço público e o espaço privado, né? São dois filmes muito ligados inclusive arquitetonicamente, né? Um filme é uma espécie de varanda ou sacada, de onde de dentro se olha para fora, sendo que o dentro a gente não vê claramente. Os dois filmes têm uma questão com o que a gente vê e o que a gente ouve. E no caso do República, essa casa, esse lugar que essa outra, vem do lado de fora, de certa maneira, invade a cena e instabiliza o filme. E essa instabilidade da cena e do filme é algo bastante central para os dois curtas e é algo bastante rico para mim, vendo aqui no meu ponto de vista, e do ponto de vista conceitual, eu diria. Porque, em termos de dramaturgia, eu acho que isso é algo que a gente pode estender como uma característica presente em boa parte do cinema brasileiro. Eles têm um tipo de dramaturgia muito particular e muito sofisticada, que eu não sei se eu saberia dar um nome preciso a essa forma, mas são dois filmes que o tipo de conflito ou de problema que eles têm, né, o tipo de alteração que esses filmes apresentam, além da própria situação dramática ipsis, né, no caso do Fantasma, né, dois amigos, um cara está filmando ali sua ex-namorada para tentar ter certeza que ela está passando ali. No outro, o personagem está em casa e descobre um pouco que o Brasil é um sonho e aquilo tem uma invasão. Porém, não sei como para vocês, a gente vai conversar isso mais para o final. No fluir do filme, nos momentos de virada, que a gente chama de virada, né, uma palavra bem da dramaturgia, especialmente da dramaturgia audiovisual, são momentos onde o registro do filme, o que a gente achava que o filme era, muda
não é exatamente a situação ficcional dramática, que também muda, mas o que a gente achava que o filme era, onde nós estávamos como referência, como espectadores, muda. Por exemplo, quando são fantasmas, aqueles meninos falando, e a gente vendo um posto de gasolina à noite, em qualquer lugar. No caso, é em Contagem, em Minas Gerais. E aí, aquelas falas não parecem ter uma relação direta com o que a gente está vendo. É uma imagem estática de um posto de gasolina, uma câmera com exposição automática, porque às vezes passa ônibus, a, a, a luz da imagem se modifica. E a partir de uns 5 minutos, ali na metade do filme, alguém fala: cara, você está filmando? E aí, aquele negócio que parecia bastante aleatório para a gente se torna e se constitui como uma cena. Só que é uma espécie de meta-cena. Então, o que a gente está vendo é uma cena onde o personagem está filmando dentro do universo ficcional que é para além da situação que eles estão vivendo. Então, são personagens que a gente só ouve e que o acesso visual que nós temos a esses personagens é através do que eles filmam. Então, é uma filmagem dentro do universo ficcional. E daí nós seguimos. Esse já é o segundo registro que é o filme. E aí nós seguimos, aquilo vai lá, eles disputam e chega a essa coisa, um amigo quer que ele pare de filmar, você ainda está aí, você está obsessivo em relação a isso. E aí, a tal moça, Camila, e ele, de fato, consegue filmar e diz uma frase bastante enigmática que o amigo pergunta: por que você está filmando? E ele diz: eu estou filmando agora, eu vou esquecer, eu estou filmando para esquecer. O que é uma ideia bastante incomum, que geralmente a gente filma para lembrar. Acho que já posso observar que os dois filmes trabalham com lógicas um pouco paradoxais, e acho que essa é parte da riqueza desses filmes, que eu acho que essa intimidade com o paradoxo não está só aí. A gente acha que a gente se localizou em relação ao filme, a imagem, depois que ele vê e observa que é mesmo a Camila, ele começa a rebobinar e volta, como se tudo que a gente estivesse assistindo não é exatamente uma situação ficcional, porque, em geral, uma situação ficcional em cinema nos coloca como uma espécie de acesso privilegiado a uma situação, digamos, em tempo real e sintetizada para o nosso olhar. Quando o filme começa a rebobinar, e rebobina várias vezes, se uma outra possibilidade em termos de registro do que nós estamos assistindo. Então, a primeira queda é uma coisa aleatória, situação de dois personagens que a gente não vê filmando uma coisa. 2, uma terceira possibilidade e mais um grau de incerteza em relação ao que estamos vendo. Porque o que estamos vendo? Uma fita com esse acontecimento gravado, ou estamos vendo alguém assistindo uma fita. Porque a fita é rebobinada várias vezes nesse trecho onde se filma a tal Camila e os amigos discutem e conversam sobre isso. Então, parece e sugere, mas nós nunca vamos saber, que é alguém assistindo a fita e voltando justo a esse trecho. Talvez seja o personagem do Gabriel, que é o cara que está vendo a fita. Mas talvez. E assim o filme acaba. Parece que a sua dramaturgia ela vai mudando de registro e caminhando numa direção à incerteza. E talvez uma das hipóteses aqui, do conjunto de ideias que eu venho trazer, é uma espécie de caminho em direção à incerteza que o próprio Brasil, o cinema brasileiro, vai fazer. De certa maneira, a República, apesar de várias semelhanças, eu consideraria, depois eu quero ouvir vocês, o filme mais angustiado, com incerteza, e apresenta um outro tipo de incerteza. Mas, a título de comparação, vou narrar um pouco a estrutura do República, que é o que vai
imagens abstratas, um canto meio ritual, uma coisa. E aí começa uma situação ficcional, onde o Brasil é sonhado, e a gente é estabelecido ali. E aí a cena rola, a gente vai vendo, a partir de um ponto de vista, né, sem outros, um ponto de vista, digamos, único, um plano único, também como o Fantasmas. E aí, dentro do plano único, a atriz e diretora, mas a atriz ali, Grace Passou, olha a câmera, quebra a quarta parede aqui. E começa a conversar com o César, que é a câmera, sobre o take. E aí você fala, putz, estávamos numa ficção, entramos num documentário. E aí, a câmera avançando de maneira abstrata, tem essa conversa que parece uma conversa de making off, e aí estamos no segundo momento, né? E a câmera, como se fosse guardada, ligada, de frente para dois olhos muito abertos, né? Marcando essa coisa dos olhos, do olhar, porque são dois filmes onde o que se vê tem algo sobre o ver, que não é comum. E aí ficamos com os olhos e em tempos começamos a ouvir o fora de campo, né? Que no Fantasmas o fora de campo é essencial, o extracampo, tudo é extracampo, tudo é extracampo. Tem essa ligação paradoxal entre o som e a imagem, onde eles não se confirmam. E aí a gente está vendo aquela câmera como se a gente tivesse sido deixado diante de um detalhe sem importância, e aí começamos a ouvir a campanha tocando uma voz estranha. Parece que alguém abre a porta e pum, o seu Brasil acabou e o meu nunca existiu. E aí, realmente a personagem câmera, a câmera volta para uma situação aparentemente ficcional. Então, a gente vai para um terceiro lugar onde essas barreiras estão muito nubladas e complicadas, eu diria. Porque a gente já não sabe, a gente estava numa situação ficcional, foi uma situação aparentemente documental, e volta para uma situação, de certa maneira, performática ou ficcional, onde aquela pessoa que nós vimos em algum momento do filme, quando a personagem da Grace, no primeiro momento, abriu a janela, e vimos aquela pessoa, aparentemente uma pessoa em situação de rua, essa pessoa entra na casa gritando essa frase repetidamente. Dentro dessa terceira situação, bastante incerta em termos de registro, nós vemos que essa outra personagem, cujo gênero até não estava claro, ali, em princípio, as características ligadas ao gênero, é interpretada pela própria Grace Passou. E aí nós temos uma encarada entre duas personagens feitas pela mesma atriz, diferentes. Então, é um filme onde de uma espécie de espelhamento e estranhamento, né? Um pouco o mesmo rosto, a mesma pessoa se olhando ali e estranhando, encontrando um pouco o outro de si mesmo, né? Isso é algo me parece central em relação ao que o filme narra e a sua relação com o próprio tempo. O filme República é um filme feito durante a pandemia. Essa ação de apoio aos artistas do INSS é uma ação feita durante a pandemia. E, não por acaso, ele tem uma característica de questões ali, de certos sentimentos muito ligados à experiência pandêmica, e onde o problema do espaço público e do espaço privado é uma enorme questão e um enorme problema, e onde essa própria divisão adquire uma enorme tensão. E quando eu boto aqui o nome dessa fala ligada à República, algo do público me parece ser muito importante em relação a esses dois filmes. Primeiro, de maneira talvez óbvia, o espaço público, né?
dois filmes onde o espaço público está muito forte, e no caso do Fantasma, né, o espaço público que se negocia com ele, né? No mínimo, aqueles ônibus não são todos contratados pela produção do filme ou as pessoas que passam. Então, você tem um jogo com descontrole, você tem um jogo que é ligado a essa dramaturgia heterogênea, mas que esse problema do outro é também um método que tem muito a ver com o cinema brasileiro, de saber incorporar e lidar muito bem com o que acontece no momento. Saber lidar com o heterogêneo, com o não planejado, com aquilo que entra pela sua porta de maneira descontrolada. E compor com isso, não rejeitar isso, não fechar a porta e saber lidar com isso. Por exemplo, no começo do Fantasmas, tem um personagem que canta, do vizinho que canta, o André falou numa entrevista. E ali os atores estão improvisando em relação ao que aparece. Aquele canto do vizinho fala, esse vizinho aqui só tem doido. Então, de certa maneira, um espaço público, um tema bastante importante e interessante em relação aos dois filmes. Não só como um lugar onde se registra, mas um lugar onde se negocia. E, acima de tudo, são dois filmes que nos perguntam a divisão entre o público e o privado. E aí, isso me parece ser algo muito a ver com o Brasil, de maneira geral, e com o cinema brasileiro, de certa maneira, porque acho que são filmes com desenho de produção muito particular, acho que são filmes que essa característica que eles têm em termos de singularidade do desenho de produção, uma das premissas que me apoiam aqui é que essa forma de singularidade ela pode ser um modelo tanto estético da relação entre o modo de produção e a produção estética, como um modelo, inclusive, de políticas públicas, que eu acho que esses são trabalhos muito mais frutos do que a gente pode chamar ali, pegando as ideias do ministro Gil, muito mais frutos de um certo domínio antropológico, né, no sentido de você fornecer e aquecer certas formas, muito mais apostando numa certa autonomia e criatividade em relação também às formas de organização, do que fornecer um modelo que seria, digamos, um curta de sucesso, um filme de sucesso. Esses são filmes, do ponto de vista estético e do ponto de vista de produção, bastante fora do modelo. Porém, eu diria, a partir do meu critério, de quem convive bastante com o cinema brasileiro, que são dois filmes centrais para se entender o cinema brasileiro e o próprio país. Porque essa forma de organizar a produção, muito inusual, é também uma sugestão em relação à organização de uma produção de cinema em relação às próprias políticas públicas. Porque olha os filmes que saiu. O que não quer dizer aqui uma espécie de defesa da precarização. Não. Ao contrário. Uma espécie de valorização dessa autonomia das formas também ligada ao processo de produção. Mas isso é resultado de quê? De artistas que tiveram uma trajetória dentro de um ecossistema fértil e fertilizado de eventos culturais, de possibilidades de produção, de desenvolvimento, de formação, que vai dar nesses trabalhos que são parte desse ecossistema. Os filmes não são exceção, eles são continuidade. Inclusive, o Fantasmas é resultado de um desenvolvimento de curtas que o André fez antes e descobriu a própria forma. E que essa forma tem, naquele caso, tinha trabalhar com os amigos dele e com os parceiros, que não são, digamos, atores profissionais, e a partir dessa proximidade prévia, produzir um cinema baseado nessa proximidade, não só com essas pessoas, mas com o próprio espaço. E isso já quebra uma certa lógica, onde a produção de cinema é sempre exterior, aonde vai
né? O cinema chega, filma, extrai e vai embora. Não, são pessoas que continuam naquele lugar. O cinema, até isso ecoa algo ligado ao estudo da Mariana Souto, que é uma das pessoas que está na equipe do Fantasmas, das gerações de vizinhança. Inclusive, há vários trabalhos do século XXI, trabalhos acadêmicos que falam sobre vizinhança, do trabalho do Érico, lá em Fortaleza também, esse problema da vizinhança. Mas a vizinhança, como modo, você pega, por exemplo, a vizinhança do tigre, literalmente, filme do Afonso Cho. Você tem ali relações de vizinhança, como forma de relação e aproximação, e a produção de cinema vem ali para adicionar uma relação que já está. No caso do República, é uma espécie de cinema doméstico, ali colocado de uma forma pequena, uma equipe de 2 pessoas que produz essa obra super instigante, super rica, que nos desafia a cada momento em relação à sua própria forma. E, nesse sentido, os filmes são um pouco fantasmas. Porque o que é fantasmas? É uma coisa cuja existência a gente não tem certeza do estatuto. Se ele existe, se está ali, se não está ali, se é vivo, se é morto, se é uma imagem, se é um espectro, se é um eco de alguma coisa, se é uma espécie de fantasia, se é uma imaginação. Os próprios filmes caminham um pouco nessa incerteza sobre o seu próprio estatuto. E também uma incerteza do que eles estão tematizando e do que eles estão tocando, e são filmes que caminham na direção da incerteza. E eu acho que isso é um gesto e uma contribuição poética e talvez também estética e também material que pode nos guiar em termos de critério em relação a essa cinematografia. Como os filmes lidam de maneira afirmativa em direção à própria incerteza, do ponto de vista temático-narrativo e do ponto de vista formal. As coisas caminham juntas de forma bastante sofisticada entre o enredo e, digamos, a diegese dos filmes, né? Eles vão mergulhando em uma espécie de jogo de camadas de incerteza. E me parece que esse exemplo, ou esses exemplos, são o que de melhor e de mais particular o cinema brasileiro trouxe em relação a si mesmo, e a aposta dessa fala aqui é que isso pode funcionar como modelo brasileiro para pensar critérios do seu próprio cinema. E nesses critérios, a ideia de público se afirma de maneira muito forte, do espaço público, da república, que é o lugar onde, onde, pelo menos em teoria, onde todos podem participar, uma forma de governo, uma espécie de lugar, uma residência onde várias coletividades habitam, onde há espaço para o outro, onde há espaço, na forma da república, onde há o que eu não conheço, o que ainda não tem forma. Os 2 filmes têm essa característica de se inclinar ainda o que não tem forma. E a ideia de república, que vem lá do latim res publica, que vai significar a coisa do povo, a coisa pública, essa coisa coletiva, mas, ao mesmo tempo, indefinida. É algo que não é privado. E pensando, por exemplo, em termos históricos, em relação à história do Brasil, e em relação, por exemplo, ao que hoje nós saudavelmente discutimos muito mais, que são questões ligadas à colonização, por exemplo. No outro dia, há pouco tempo, eu estava ouvindo um poeta e pensador norte-americano chamado Fred Moulton, dos Estados Unidos. E ele falando sobre um debate sobre a apropriação cultural.
E eu perguntava para ele, o que você acha do problema da apropriação cultural? E aí ele falou que o problema da colonização e da escravidão, é claro que ele é um problema ligado ao saque, à extração e à exploração. Mas ele é também um problema ligado, em grande parte, à imposição cultural, à imposição de ideias que você é forçado a acreditar. E uma dessas ideias é a ideia de propriedade e a ideia de propriedade privada. Por mim, me parece que há algo de anticolonial ou descolonial, uma força contra-histórica nesses filmes que trata disso, de uma espécie de afirmação de algo comum, indefinido, de uma força da rua que alimenta os filmes, né? Todos os filmes, a sua forma, eles inventam com a rua, inventam com o espaço público, com aquilo que vem de fora, que não está incluído. E essa valorização para essa coisa, talvez sem nome, sem cara, que nós, no primeiro momento, não entendemos, essa direção para o desconhecido, o descontrolado, é algo que pode ser, no meu critério, um guia ou um referencial para pensarmos nossas avaliações e informações mesmo, em termos até de política, em relação a essa riqueza cultural em cinema. Por exemplo, numa entrevista da época, um pouco depois do filme, a diretora artista Grace passou, falando do República e falando da própria arte, falando que é importante, e o República é uma tentativa de exercício disso, de praticar o que ela chamou de inominável. É interessante que é uma palavra que circulou bastante entre nós, né, entre 2018 e 2021. Mas no outro sentido, no sentido de força e potência, praticar o inominável através do cinema, que não tem nome. Todos os filmes, na sua força plástica e na sua força experimental e na sua força, ao mesmo tempo, de comunicação, porque eu acho que são filmes, vocês vão me dizer em breve aqui, eu acho que são filmes muito comunicativos e, ao mesmo tempo, muito experimentais, cuja forma não está dada, porém são filmes muito pregnantes. Entretanto, e eu passei eles em aula, às vezes são filmes que pegam as pessoas, mas é um pouco difícil a gente se apropriar do que eles querem dizer em termos de palavras. Então, como o Grace falou nessa entrevista que está no Facebook do Instituto Moreira Salles, sobre praticar o inominável através do cinema, o que não tem nome, como algo importante, eu acredito e sigo e reafirmo essa ideia e acho que os filmes complicam e trabalham nessa direção do inominável, de afirmar e de construir um caminho para chegarmos através de uma jornada onde o estatuto do filme varia, onde o enredo do filme se adensa e onde o filme deságua não é na solução do mistério, é um pouco no adiamento do mistério, na movimentação do mistério que ela chamou aqui de praticar o inominável, num certo deslimite do que se pode ser. Acho que são filmes que trabalham ou desejam essa questão do deslimite, de uma certa fronteiras, tanto do gênero do filme, são filmes de ficção, mas que vão o tempo todo variar entre formas. Por exemplo, o Fantasmas parece que começa como quase ou uma câmera de segurança, que é talvez, né, a maioria dos materiais audiovisuais do nosso tempo recente, provavelmente são as gravações das câmeras de segurança, provavelmente se faz mais minutos de câmeras de segurança do que filmes no nosso tempo. Então, o Fantasma contempla essa filmografia das câmeras de segurança e começa, de certa maneira, uma mistura entre câmeras de segurança, que é o que há de mais contemporâneo,
o primeiro cinema, né, quadros parados de uma paisagem composta, e depois caminha para uma espécie de ficção estranha, onde personagens falam no extracampo, e depois caminha para mais um passo ficcional, onde caímos numa situação, numa indagação de outra natureza, onde nós não sabemos se a gente está vendo uma fita, se o filme é um objeto fita, ou se a gente está assistindo uma espécie de performance da ausência de um personagem assistindo obsessivamente aquela fita. Então, nós não sabemos se nós assistimos um filme ou uma fita, porque um filme, naquele momento, ele é materialmente uma fita. Então, nesse jogo de confusão, o público e fantasmas, o que me resta é ficar com o problema. São filmes, usando a expressão de um livro recente da Donna Haraway, nós ficamos com o problema. Os filmes não resolvem o problema, os filmes não nos ensinam lições sobre esse problema, eles tratam de questões importantíssimas, questões afetivas, questões políticas, questões estéticas totalmente singulares, porém, eles conseguem se desenvolver, nos envolver, comunicar e que a gente permaneça com uma indagação viva, marcada, não só pela sua poética, como se também nós paramos para analisar as suas características em termos de produção. São filmes feitos através de formas muito, muito, muito pouco singulares. E você imagina, esses são filmes de roteiro super curto. Provavelmente são filmes, eu chutaria, difícil saber, que, caso fossem enviados, por exemplo, para um processo de seleção de melhor roteiro, um roteiro para, por exemplo, num edital formal, talvez eles fossem insuficientes. Talvez uma linguagem formal, um dispositivo institucional formal, não obrigasse, não percebesse a riqueza desses que me parecem filmes centrais em termos de riqueza cultural da nossa filmografia. O que eu estou falando não é de forma nenhuma anti-Estado ou anti-política pública, muito pelo contrário. Eu acho que esses filmes são lembretes de uma espécie de inventividade metodológica que é muito brasileira, e nós já temos jurisprudência em relação às formas de política institucional catalisadoras dessa inventividade, e eu acho que esses filmes são lembretes dessa força e da importância de nós, como público, como crítica, como festivais, como formadores de políticas, entendermos e valorizarmos e fomentarmos esses exercícios de autonomia, como são esses dois trabalhos, que têm coragem de criar misturas, talvez inomináveis, entre comunicatividade, invenção estética, invenção em termos de produção, e uma espécie de recusa a uma redução da experiência em termos de uma palavra ou de uma mensagem. Nessa mesma entrevista, a Grace fala algo ligado a isso, como o lugar da arte, como um lugar onde as existências não se reduzam a palavras fáceis. Quando se fala de inominável, de deslimite, eu acho que se está falando de uma espécie de expansão. E é muito interessante porque, em ambos os filmes, vai se tratar de equipes que se formam a partir de pessoas que os artistas têm certa intimidade. Os amigos ali do André, Maurílio, Gabriel e outros, a Grace, Qual e o Saesse. Porém, isso para mim é muito interessante, o resultado, por mais que tenha uma íntima e intensa relação com o espaço e se alimente de uma intimidade prévia com os espaços,
não são filmes, não são documentários, no sentido literal, são biográficos. Isso é algo que eu achei uma observação muito interessante que o André falou numa entrevista para o Fábio Andrade. O Fábio Andrade, com quem eu escrevi um texto em inglês sobre o filme República. Depois, se vocês quiserem, quem tiver interesse, pode procurar, que chama República Sonhada, The Dream Republic, que eu e o Fábio Andrade, crítico, colega, publicamos numa associação americana. E a observação do André é a seguinte, que muitos dos filmes dele, que são quase todos ficcionais, tendem, e acho que isso é um problema geral, a serem entendidos muito de maneira literal a partir da sua própria vivência biográfica. O que ele quer dizer? Isso já é um diálogo que eu já tive com ele. Que isso está ligado também, essa forma de entendimento, que parece só conseguir ver o literal e o documental, em especial se tratando de artistas negros, ele fala que há um entrave e uma espécie de pobreza de leitura que muitas vezes ele percebe que acomete, em certos ambientes, o trabalho dele. O que quer dizer, por mais que os meios sejam reduzidos, a equipe seja formada por pessoas com que se tem intimidade, o resultado ele é extremamente inventivo, expansivo, inominável e deslimitado. Entendeu? Esses filmes não caminham para dentro. Parece que essa estrutura de uma espécie de intimidade com o espaço e com as parcerias promove um desenvolvimento e uma sofisticação estética e poética que se expande para fora. A gente não fica sabendo de uma espécie de verdade do sujeito, de uma espécie de verdade biográfica, que eu não faço ideia qual é a vivência da Úrsula Grace passou na casa, ou do André Novaes e dos seus amigos Gabriel Martins e Marlene Martins na casa. Esse pequeno, e de alguma maneira, uma infraestrutura, de certa maneira, que traz o material documental, ela é uma espécie de trampolim para uma inventividade muito criativa e, ao mesmo tempo, abismática, que nos pergunta, não só, como eu falei, em relação à situação ficcional, mas qual é o registro do filme, né? E cheio de ideias como envolver para esquecer. Ou o Brasil é um sonho que é um sonho dentro do sonho, onde o filme começa com uma espécie de sonho e uma certa indiferenciação entre o espaço do real e o espaço do sonho, a partir de uma estrutura muito mínima e muito comum. Portanto, os filmes trabalham a partir de uma lógica que eu não diria que é da representação, no sentido de que eles usam ali a estrutura, digamos, realista ou documental, a infraestrutura, tentar, afinal, é uma espécie de indiscernibilidade. E quando o Grace Passou chega e vê, a partir da magia da decupagem no cinema, ela mesma diferida, a maneira como eu entendo esse filme aqui, radicalmente sobre uma dissemelhança. Uma dissemelhança entre nós e nós mesmos, entre uma poética ali do mínimo, né, dos recursos mínimos. A imagem mostra, mas a significação do que se mostra é totalmente incerta. E isso vai se construindo a partir desses meios parcos, esses mergulhos em direção a cada novo passo, nós estamos nos perguntando sobre as imagens. E é engraçado porque há um debate em cinema, né, sobre, sei lá, o que se vai chamar de formalismo, né, filmes onde a forma é muito central. E, curiosamente, esses são filmes onde há um intenso investimento especulativo sobre a forma, no sentido de que a forma dos filmes é totalmente imprevisível e a cada novo passo que ela dá, ela se torna mais, digamos assim, indiscernível.
E é muito curioso que se é uma variação, uma estruturação dramática que é baseado numa espécie de puxada de tapete sobre o que é o filme. Então, isso é muito interessante e muito forte e expressivo, ao mesmo tempo muito difícil de que nós compreendamos o que esses trabalhos estão exatamente querendo dizer. Eu acho que, afinal, o que eles querem dizer é que nós temos, no cinema brasileiro do século XXI, no cinema brasileiro independente, de pessoas que não são ali, né, frutos de um processo de concentração de renda histórico no cinema brasileiro, que vem de um Estado que não é centralizador em relação aos recursos e às possibilidades do cinema brasileiro, que é Minas Gerais, e a partir de um ecossistema formado durante muito tempo nesse lugar, um ecossistema do cinema e também das artes, um ecossistema formado por instituições culturais, por valorização de iniciativas artísticas que visam uma riqueza cultural, que visam desconcentração de renda e que visam e valorizam iniciativas culturais que queiram criar laços geográficos mais diversos, mais densos, mais descentralizados, onde o próprio filme, os próprios filmes, são uma espécie de investimento numa descentralização. Os filmes, eles são, parece que, poéticas que vão descentralizando. A própria Grace se descentraliza, né? Se duplica. Né? A gente vai trabalhando a partir dessa puxada de tapete mesmo, dessa duplicação. Então, eu acho que aqui nós temos exemplos de investimentos poéticos, políticos, econômicos, artísticos, muito ricos, ligados a ideias muito sofisticadas, que se formaram a partir de desenhos de produção muito singulares e muito pouco de modelos externos. Portanto, esses trabalhos são modelos que me parecem que podem ser pensados e exemplificados como forma de valorização de critérios artísticos, de critérios de produção, cujos ecos nós podemos encontrar, por exemplo, no interior da Bahia, no pessoal da Rosa Filmes com Glenda Micassi, com a Ari Rosa. O próprio trabalho da Filmes de Plástico, ele é muito inspirado. O primeiro filme que vários desses realizadores fizeram se chama Estados de Sítio, que é um filme muito inspirado na experiência do coletivo Estrada para Ítaca, que é um filme que fez proliferar muitas iniciativas de cinema independente. Os coletivos de teatro da trajetória da Grace passou, o Espanca, e essa forma do teatro de trabalhar, bastante coletiva, bastante horizontal e bastante local. Portanto, as ideias dessa minha conversa aqui são, no fundo, bastante simples. Através desses filmes, se conta e se sugere uma história fantasmática, uma história da noite, né? Porque o que é o espaço da noite? O espaço da noite é o espaço da instabilidade e do que não está plenamente formado, né? O espaço da noite é o espaço do informe, do que não tem nitidez. A maioria do quadro do Fantasmas é escuro, né? Sem informação. Portanto, essas não são poéticas, apesar de sua fartura plástica, estética e de sensações, não são poéticas da informação, são filmes que cada vez nos informar menos e nos envolver mais. Portanto, a ideia daqui, desse país, ou de uma espécie de cinema brasileiro, está baseada justo nessa valorização, ao mesmo tempo local, decolonial, descentralizada, esteticamente sofisticada, a partir de um ecossistema formado com diversas formas de fertilização. Então, estou falando de políticas públicas, eventos de festivais como esse, como o Kinofórum,
revistas de crítica. Ali também, em Belo Horizonte, você tem uma das melhores salas do Brasil, o Cinema Humberto Mauro, uma sala pública no centro da cidade, um conjunto de eventos que formou uma geração de cinefilia. Portanto, fórmula, talvez, para essa década que vem, esse aqui é um trajeto entre 10 e 20. A fórmula para uma espécie de nova retomada para o 2030, na minha modesta aposta aqui, deve estar muito atenta à forma desses filmes, a característica desses filmes, que eu jogo com complexidade e uma espécie de coragem poética de lidar com o indeterminado, o inominável, o que não tem limite e o que não precisa necessariamente nos dar lições apreensíveis, né? São filmes muito ligados a um certo jogo misterioso, fantasmático, indiscernível. Então, me parecem ótimos exemplos do que a gente deve cultivar e do que a gente deve deixar como espaço da porta aberta, tanto a porta institucional, a porta dos espaços de exibição, a porta das políticas públicas, a porta da crítica, quando aparecerem outros filmes com esse conjunto de características que me parece muito raro. Eu circulando no Brasil, fora do Brasil, eu realmente encontro exemplos de filmes que reúnem tais características em outro país. Por exemplo, esses dois filmes estiveram, eu estava num seminário chamado Seminário Flight nos Estados Unidos durante a pandemia, e me parece que é um modelo que lá é irreprodutível o que produz filmes como esse. E isso me dá um pouco a sugestão de que talvez nós tenhamos grandes possibilidades de referência para o cinema também do futuro, porque esses filmes são muito, para terminar aqui, incertos em relação à sua própria temporalidade, né? Então a gente não sabe se quando as coisas acontecem, né? Eles têm algo de muito forte como comentário sobre o presente, que é o que eu explorei aqui, mas, ao mesmo tempo, dentro da sua armação ficcional, são trabalhos cuja localização cronológica é bastante incerta. Portanto, o tipo de ideia que eu quis dividir aqui é algo dessa aposta de um país que produz investimentos poéticos como esse, que se relacionam consigo mesmo, com a própria história, de maneira instigante, inteligente, não óbvia, e que produzem exemplos dessa capilaridade social dos trabalhos, produzindo algo que não é literal em relação a essa própria capilaridade. O trabalho em si, o investimento poético, ele não é uma cópia, uma representação das vivências biográficas ou geográficas. E a partir da capilaridade e da intimidade dos vínculos, seja com as equipes ou com os espaços, ele dá saltos especulativos, inventivos, paradoxais. Essa ligação entre uma espécie de infraestrutura popular e uma espécie de investimento poético sofisticado, de multicamadas, comunicativo e, ao mesmo tempo, incerto e indiscernível, me parece um modelo possível de pensamentos para um caminho, tanto o futuro e as métricas de olhar o comportamento brasileiro e no cinema brasileiro como um todo. Eu pensei aqui nessa última meia hora a gente conversar um pouco com quem ainda ficou por aí. Então, eu queria abrir agora, se alguém tiver comentários, muitas pessoas já falaram aqui no chat, mas eu preferi que quem puder fale agora por voz, faça algum tipo de pergunta, comentário. Eu gostaria de ouvir vocês, se de alguma medida algo estimular vocês aqui a pensar algo, se vocês quiserem falar. Eu acho que essa última meia hora é perfeita para isso.
obrigado por quem me escutou durante todo esse tempo. São trabalhos que me empolgam bastante, que eu acho que durarão ainda muito como marcas do nosso tempo histórico. Eu não sei se infraestruturalmente as pessoas podem fazer perguntas por fora do chat, enfim. Eu preferia que fosse por voz. É possível? Só pelo chat? Se eu soubesse como modificar isso, eu gostaria, mas eu não sei se eu sei. Carlos, você escreveu aqui, então eu vou fazer o ventríloco de vocês. Você escreveu: imagino que você já tenha apresentado essa proposta desses filmes como modelo. Como foi a reação de realizadores que já ouviram essa ideia? Eu não apresentei, portanto eu não sei a reação. Me desculpa. Mas eu estou pensando como modelo no sentido de que, como referência, né? Eu acho que esses filmes são referência. E eu tentei aqui explicar o porquê eu acho que são referência. Mas, de fato, eu não apresentei, portanto, eu não sei uma resposta. Se você quiser encaminhar alguma direção à sua pergunta, eu posso tentar responder. Eu não tinha, não, porque eu acho que isso, para mim, tem a ver com esse ambiente aqui, que é o começo de uma atividade ligada à crítica curta do Quinofórum, a SPCine, né, que é uma agência de fomento, entre outras coisas. Portanto, me pareceu interessante nesse espaço tratar disso, e eu acho que, Carlos, de certa maneira, nós vivemos momentos de uma certa confusão, onde acho que procura-se modelos, e eu estou um pouco sugerindo esses filmes como modelo, entendeu? Eu vou ler aqui o que o Felipe disse. Obrigado, Felipe. Esse filme, República, foi filmado no bairro República, no centro de São Paulo, perto de onde eu estou aqui. Esse bairro tem uma relação com a Cracolândia, que é uma das imagens de maiores imagens de abandono do Estado. República é um signo nesse curta que se desdobra em várias camadas e que traz o espaço público para o centro da narrativa com o personagem. Ele é atuante ali, inclusive. Pois é, Felipe, eu concordo bastante com você e acho que ele coloca essa tensão, né, que eu acho que é uma tensão muito brasileira, né? Onde esse outro, o espaço público, a dimensão comum invade, né? Acho que o Brasil, de classe alta, classe média, tenta criar suas cabines de segurança, muros, arames e arquitetura hostil. E esse Brasil, que de certa maneira nunca existiu, mas por um lado é uma ideia paradoxal, porque ele está ali, né? Então, de certa maneira, ele sempre existiu, mas talvez ele não existiu plenamente, ou ele nunca teve um lugar pleno e um lugar reconhecido que o acolhesse. Então, eu acho que é um filme que vai tratar disso, né? Que no sentido de que haverá sempre, pelo menos para mim, no meu entendimento em relação ao que você falou, esse outro lugar, esse outro que eu não entendo completamente, que trabalha a partir de outros referenciais e que, de certa maneira, o sistema da república, da democracia, é um sistema que sempre deixa um espaço por preencher que ainda não faz parte, que é uma ideia ligada
a algo que escreveu o escritor francês Jacques Rancière, que é um pouco esse espaço do sem espaço. E me parece que, em relação à produção artística, o espaço do sem espaço, em vários sentidos, é algo muito importante de ser cultivado. O espaço do que ainda não tem forma, o espaço do que ainda não existe. Eu acho que esses são filmes muito ligados e interessados, não no sentido do enredo, como você falou, ali pelo personagem que vai atrás e demanda um espaço, né? Que entra no espaço privado e balança o espaço privado, né? Invade o espaço privado. E acho que a história do Brasil é uma história dessa retomada da casa, né? De uma espécie de invasão da casa a partir de outros parâmetros. Eu acho que o que acontece nesse período histórico é também uma invasão, por certo lado, mais intensa do campo do cinema, entendeu? De corpos, de experiências, de pessoas de outros lugares geográficos do Brasil fazendo filmes, criando poéticas. Então, ali, eu acho que estava bem pleno, em algum momento, até, digamos, no meio da década, em relação ao que já aconteceu, né, sempre no parâmetro do possível, essa possibilidade de invasão. Né? Eu acho que a invasão é algo importante. É o Fred Moulton. O Carlos perguntou aqui. Então, eu acho que são filmes, Carlos, que querem balançar, no caso dessa lógica do privado, e não é a lógica do privado, é a lógica da distinção entre um e outro. Entendeu? Porque é uma situação, no caso do Fantasma, de intimidade, mas é uma espécie de intimidade a céu aberto. Isso é muito interessante, né? Porque é uma situação de intimidade afetiva, só que é materializado num espaço totalmente, um espaço qualquer. De certa maneira, por uma certa dimensão, aquele posto de gasolina podia ser em qualquer lugar. Em qualquer lugar, não é no Rio Rico, né? Mas em qualquer lugar comum. Então, esse jogo paradoxal é interessante. O drama mais particular, que é um drama de relação amorosa, afetiva, é materializado a partir de uma... A gente não vê pessoas no filme, só vê pessoas à distância. Eu acho que Fantasmas também, ele é um filme de uma certa afirmação de uma relação que se dá pela distância. Né? Quando eu estava pensando nessa fala aqui, um dos nomes que eu cheguei a dar é o outro do outro. Pensando que talvez esses diretores, de alguma maneira, em relação à história do Brasil, sejam outros, e a sua poética está falando intensamente sobre os processos de alteridade, né? Porque imagens que você vê à distância, personagens que se duplicam, se tornam outros, o lado de fora que vem para dentro, o lado de dentro que de uma maneira se relaciona com o lado de fora. Eu respondi aqui, mas não respondi para todos. Enfim, eu acho que são filmes que borram isso. Matheus Xavier, vou ler. A curta duração dos curtas possibilita muita experimentação. Eu não sei se duração tem a ver justo com isso. Eu acho que nós temos muitos filmes onde essa forma não se confirma. Outro dia, por exemplo, estou falando por mim, eu fui ver um belíssimo filme chamado Luz dos Trocos, que é um filme de 260 minutos e que é um grande poema e que não é curto. Mas eu vou continuar lendo sua pergunta. A curta duração dos curtos possibilita experimentação. E eu também não sei, e não é isso que eu quis dizer, se não foi financiado formalmente. É ao contrário do que eu quis dizer. Eu acho que o financiamento formal deve apoiar experimentação, para usar as palavras que você usou. É preciso, na verdade, a partir desses exemplos, obrigado, sua pergunta me dá
oportunidade de deixar mais claro. Valorizar a experimentação. Por quê? Porque esse tipo de experimentação me parece ser algo bastante brasileiro, que encontra ecos na história do cinema brasileiro. Essa experimentação que apresenta uma certa intimidade com uma composição formal heterogênea. Ficção, documentário, filme de vigilância, filme de flagra, né, filme caseiro. Principalmente a cinematografia brasileira tem muitos exemplos de coisas dessa natureza. Portanto, eu acho que a institucionalidade deveria, no sentido de uma retomada de um ciclo virtuoso do cinema brasileiro, reconhecer e investir nisso e pensar formas variadas desse estímulo, porque, eventualmente, o estímulo não precisa ser com a mesma forma. Por exemplo, no caso da República, foi um estímulo de apoio aos artistas durante a pandemia e saiu República. Então, por exemplo, eventualmente o apoio a pequenas produtoras, a pequenos coletivos, formas de se relacionar com ações e núcleos de produção que não sejam necessariamente engessados na forma de um contrato para fazer tal filme a partir de um certo roteiro, enfim. Eu acho que eu quis dizer aqui de uma espécie, em relação a políticas públicas, uma espécie de flexibilização. Mas eu vou chegar na sua pergunta agora. Você acha que filmes que não seguem essas regras podem ou devem chegar às produções maiores? Sim. Não, não são essas condições que permitem também a criatividade. Não, não. Eu acho, e acho que isso é um ótimo investimento, que é preciso que ações não convencionais ou que ligadas a uma busca por um inominável, uma busca por uma experimentação, em especial uma experimentação ligada a processos culturais brasileiros, acho que isso deve ser muito apoiado. Talvez, mas isso diz respeito a uma questão geral, talvez, não necessariamente, vários filmes que concentrem um recurso enorme, talvez não precise ser 2 filmes de 10 milhões de reais, mas talvez 20 filmes de 1 milhão, ou, enfim, e algo descentralizado, algo que não tenha uma necessidade de, por exemplo, uma justificativa, né? Muito dado no enunciado. O que a gente tem, por exemplo, vou falar para vocês. Recentemente, na minha visão, foram exibidos 2 longas brasileiros que, para mim, são referências que devem ser... Como esses 2 filmes, para mim, são referências em curtas, foram exibidos 2 filmes que são referências em longa, para mim. E para muita gente. Que se chama Luz dos Trópicos, da Paula Gaetan, Mato Seco em Chamas, de Joana Pimenta e Adilei Queiroz. São filmes que têm uma infraestrutura bastante razoável de produção, e são filmes com muita coragem poética de experimentação, e são filmes com muita intimidade espacial, eu acho, entendeu? Que exploram o espaço, que são filmes ligados ao próprio território. No caso do Luz dos Trópicos, é um território alongado, né, que vai para fora do Brasil. Mas eu acho que existem exemplos onde essa forma se flexibiliza e confirma o êxito desse investimento, sem dúvida. Mas como ele se confirma? Porque eu aposto com você que Mato Seco em Chamas, Luz nos Trópicos, serão filmes que serão falados nos próximos 1, 2, 3, 4, 10, 20, 30 anos, e que vão, na sua velocidade, fertilizar bastante mentes e corações e riqueza cultural nos próximos anos. Vou ler mensagens aqui, estou me sentindo meio blogueiro. Valeu, Júlia. Valeu, Vitor. Quem quer comentar? Tem um Q&A aqui. A Lorena escreveu.
Nossa, vamos lá. Lorena Rocha, minha colega, enfim. Fiquei pensando aqui. Tem uma relação dos filmes que tu estabelece com a feitura dos filmes que tem a ver com uma ideia de continuidade, né? De um ecossistema que atravessa o objeto filme. De algum modo, isso impacta na sua recepção crítica. O que quero perguntar é, materialmente, os filmes são o que eles são porque há esse ambiente. No entanto, seria possível estabelecer essas relações sem tentar buscar um lugar de autoria concentrada no percurso dos diretores, que emana os materiais, ao mesmo tempo sem excluir esses aspectos relacionais? Tá. O que eu pego aqui é uma questão da autoria. Quando eu falo, Lorena, certo, uma linha borrada entre o público e o privado, eu também já estou falando de uma linha borrada entre o sujeito e o outro, entre o um e o múltiplo. Então, sem dúvida, funciona nessa direção. Por mais que possamos estabelecer relações de continuidade entre, digamos, os trabalhos da Grace Passou e os trabalhos do André Novaes e os seus filmes, esses filmes, e essa é, sem dúvida, minha aposta mais forte aqui, são resultado de ambientes. E ambientes formados por um ciclo de políticas públicas, um ciclo de apoio a eventos culturais, um ciclo de formação, um ciclo onde revistas de crítica são estimuladas, um ciclo onde curtas são exibidos, como no Kinofórum, que é o grande pioneiro em relação à valorização do curta-metragem brasileiro, onde você tem uma sala pública em Minas Gerais que não obedece os mandos e desmandos do lucro que norteia essa exibição e distribuição até hoje, que hoje atinge estarrecedores em relação à concentração de alguns filmes dominando todas as salas. Portanto, eu concordo e acho que esse viés, Lorena, de pensar uma análise para além da autoria, ele é central para o tipo de aposta que eu estou fazendo. No fundo, eu estou tentando falar aqui de um ambiente. E esse ambiente, é claro que tem a ver com os trajetos desses artistas, mas tem a ver, acima de tudo, com esse ecossistema que eu falei, esse bioma. E eu acho que o bioma, pensando numa espécie de ecologia das imagens, tem que ser estimulado pensando todas essas características do bioma. E essas características nos obedecem linhas que não se centralizam na poética e na trajetória desses diretores. Você tem ali o Maurílio atuando, o Gabriel atuando, e no outro. E o filme de Prática é um ótimo exemplo. Voltar em um André, o Gabriel tinha fotografia do outro curta do André. E o André tem direção dos filmes do Gabriel. E aí vai girando. E o Gabriel escreve crítica, né? E vai no Festival de Tiradentes. E assim a coisa vai girando. O trabalho que fez um filme, meu amigo mineiro, com o Vitor de Fortaleza. E assim as coisas vão girando. Exatamente, a infecção. A infecção é proliferação, é isso. É contágio, pô. Não é individualidade. Porque o problema da autoria, que eu acho que foi, e em alguma medida, uma ideia analítica que quis privilegiar e privilegia o cinema de valor cultural, ao mesmo tempo é uma ideia muito unificadora da agência, né? Isso é uma coisa que até eu mesmo, pessoalmente, converso com a Helena Rocha, que fez essa pergunta. Hoje mesmo estava conversando com um colega, o Francis, sobre o filme, vou para outro lugar, né? O filme Cidade de Deus, o filme do filme Carioca. E como no sentido da popularidade. E eu falo que eu tenho uma hipótese em relação à Cidade de Deus, que a riqueza e pregnância dele tem a ver, por exemplo, com os atores do Nós do Morro e o conjunto de improvisações e vocabulários e bordões que eles trouxeram para o filme.
Então, essa agência é necessariamente descentralizada. E quando, Lorena, a gente está falando de poéticas que vão lidar com o espaço público, com um certo descontrole da cena, eu acho que isso alcança outro patamar. Isso é muito brasileiro. Isso é muito brasileiro. E eu acho que uma das premissas aqui é uma espécie de aposta com as condições do que o nosso cinema já trouxe, já traz, e uma espécie de catalisação disso, porque eu sinto que um problema que a gente enfrenta, e hoje eu acho que várias instâncias enfrentam isso, é pensar um modelo brasileiro para estimular e fomentar, imaginar uma espécie de futuro para a nossa atividade. E ela passa, eu acho, pela constituição desse ecossistema, que é necessariamente um ecossistema de diversidade, mas não é só diversidade racial de gênero, é a diversidade desses elementos catalisadores, que vão ser essa convivência entre o documental, o ficcional, o doméstico, o experimental, tudo isso colocado num lugar de variação e flutuação entre as fronteiras. Sim, como acabou no Mon Amour, o filme do Jorge Vanzella com a Helena Inês, né? Um filme que parece que cada cena é uma espécie de aposta no descontrolado, no desconhecido, no performático. Sim, eu acho que o Copacabana Mon Amour é um dos muitos filmes dessa longa tradição do cinema brasileiro de criação de formas heterogêneas, populares, que estão ligadas a um arcabouço de riqueza social não indexada, o que o cinema é capaz de trabalhar, entendeu? A forma improvisada, a forma documental, ligada a expedientes performáticos e fabulares. Se for pegar também, você falou do filme com a Helena Inês, pegar filmes também dessa mesma época com Antônio Pitanga, A Grande Cidade, os filmes com Glauber, você tem essa junção de uma forma heterogênea, ao mesmo tempo, de um enraizamento espacial e uma especulação conceitual, ao mesmo tempo muito brasileira e culturalmente muito enraizada e, ao mesmo tempo, muito experimental. Sim, acho que eu tentei oferecer ideias no sentido de que você está assinalando também, Lorena. Eu olhei no meu relógio aqui, são 8h56. Eu acho que 2 horas é o horário que a gente combinou aqui. Então, se alguém tiver... exato. Arraigado e antenado. Exatamente. É a antena... Justo. É a antena dentro do mangue. É isso. Eu acho que é uma das imagens, eu acho que sintetizam mesmo, Ricardo. Ricardo não. Carlos Alejandro Rico. Sim. Mangue Beach. No sentido de algo muito local e, ao mesmo tempo, muito aberto, especulativo, de certa maneira experimental e, digamos, indefinido, que afina a própria indefinição. Vocês têm aí comentários finais, alguma coisa, alguma pergunta? Eu acho que a gente pode caminhar em direção a finalizar. Agradeço quem teve interesse de ficar aqui até essa hora. Para mim foi um prazer falar, poderia falar por muito tempo sobre esses filmes, sobre essas ideias. São ideias que eu acredito muito. E eu reafirmaria que essa é uma ação ligada ao Festival Kinofórum, que começa já já. Quem estiver em São Paulo, vá aos cinemas do Kinofórum. E também se liga no site, nas novidades. Isso também está ligado a uma atividade dentro do Kinofórum que eu vou estar conduzindo, chamada Crítica Curta. Então, quem estiver interessado, chega mais. Aí no site do festival, ligado a outras plataformas, também haverá exibição online. Então, cheguem mais. Tem muitos filmes legais, inclusive, enfim, filmes de experiências muito variadas. Eu acho que tem o filme do André Novaes, eu não conferi. Eu acho que Minha Mãe era uma atriz. O filme do André Novaes, do Renato Novaes, vai passar no Kinofórum.
Vou Victor, aproveitar essa deixa aqui só para falar, então, já também, Juliano, que a gente vai passar, inclusive, o filme do Juliano. O Juliano tem um filme esse ano no festival, tem que falar também. E como ele falou, né, isso faz parte do Crítica Curta, essa é uma aula também de abertura dessa atividade que a gente promove junto ao festival, em parceria com a SPCine. A parceria com a SPCine, inclusive, se prolonga para outras tantas atividades que a gente vai ter. A gente agradece muito e fica muito feliz de todo ano reforçar e dar novos contornos para essa parceria também. E se vocês quiserem, a gente está no Instagram, @curta aqui no fórum, lá vocês conseguem ver como se inscrever para as demais atividades e acompanhar toda a programação que a gente vai soltar. Tem o filme do André Novaes, que ele fez com o irmão dele sobre a mãe, que é personagem em muitos filmes, né? Acho que isso toca também várias das coisas sobre as quais a gente passou hoje na aula. Então, acompanhem o Instagram da SPCine, acompanhem o nosso Instagram e participem do festival que começa no dia 24, agora no final do mês. Muito obrigada pela aula, Juliano, muito bom te ouvir, muito animada com esse projeto, com começar esse projeto desse jeito. Muito obrigada a todo mundo que assistiu e espero vocês. que agradeço. Boa noite, gente.